Muitos advogados reclamavam que juízes federais e desembargadores federais não recebiam advogados, simplesmente não recebiam. Todos devem conhecer aquela história muito antiga que foi protagonizada por esse grande advogado, que já se despediu, não está mais entre nós, que é o Teotônio Negrão. Teotônio Negrão é um nome que está ao nosso lado no dia a dia, com aquele primeiro Código de Processo Civil comentado. Diz a lenda que ele ingressa na primeira vara civil de São Paulo, encontrou um sujeito na mesa que era destinada aos juízes e falou: doutor, eu queria despachar com o senhor. Ao que o juiz virou para ele e disse assim: eu não falo com advogados, eu não despacho com advogados. Ele imediatamente, Teotônio, respondeu: desculpe, eu pensei que o senhor fosse juiz. O juiz fala com o advogado. Isso é um paradoxo, é uma loucura, não é? E o ministro Ari Pargendler, que hoje é presidente do Superior Tribunal de Justiça, naquela altura era o coordenador da Justiça Federal. Ele envia um ofício ao Conselho Federal, dizendo o seguinte: olha, estou ciente da verdadeira agrura que os advogados vivem porque não são recebidos pelos juízes e desembargadores federais. Desembargadores federais, muito entre aspas, coisíssima nenhuma, juízes federais de segundo grau, porque eles se autonominaram desembargadores federais. Mais noves fora, dizia o ministro Ari Pargendler: o que vocês acham de nós instituirmos, ressalvados os casos de urgência, uma ideia de os advogados marcarem hora para serem recebidos? E a OAB de cara respondeu assim: o advogado tem o direito legal de ser recebido a qualquer hora, a qualquer dia, de qualquer maneira. Bom, essa é uma resposta que pode ser bonita, pode ser altiva, pode ser o que for. Mas o ministro respondeu o seguinte: vocês querem que fique como está? Perfeitamente, vai ficar como está. Vocês ficam com a lei, com esse direito abstrato de ser recebido a qualquer hora, a qualquer dia, mas boa sorte. Quando, na verdade, se nós tivéssemos estabelecido um diálogo com o Conselho da Justiça Federal, nós teríamos tido uma coisa muito mais inteligente. Por quê? Ressalvados os casos de urgência, isso é, quando nós não temos como marcar hora, o advogado, de acordo com a proposta do ministro Ari, sempre será recebido nos casos de urgência. Agora, se eu quiser ir ao escritório do Dr. Guilherme, segunda-feira, às 4 da tarde, será que ele pode me receber? E o doutor Laurindo? Será que ele pode me receber? Será que eles vão poder? E o doutor Pedro pode me receber? E o doutor Gabriel? E o doutor Flávio de Rio Preto pode me receber? Segunda-feira, às 4 horas? Não sei, eu ligo, pergunto e marco hora. Ora, por que eu não posso fazer, nos casos que não são de urgência, a mesma coisa? Nós marcamos hora, nós temos mais inteligência. Vamos usar os nossos direitos e as nossas prerrogativas com inteligência. A OAB vem atuando muito no pós-fato. O advogado foi espezinhado, o advogado foi violentado nas suas prerrogativas, aí vai a OAB, faz um desagravo, reclama, toma todas as medidas possíveis. Basta isso? Não. Nós temos que ter uma atuação que previna esses conflitos. Nós temos que ter uma atuação mais inteligente. E eu vou falar rapidamente de uma coisa que foi muito bem sucedida, que foi a minha proposta de se edificar uma súmula vinculante para o advogado ter acesso aos autos de inquérito policial. Todos devem se lembrar daquelas operações policiais da Polícia Federal, quando elas eclodiam, mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária. A pessoa era presa, o familiar vinha no nosso escritório, perguntando o que aconteceu, meu marido foi preso, você ia olhar o inquérito, não podia olhar o inquérito porque estava sob sigilo. E aí, como nenhuma, vocês que são recém-formadas, tinha curso de telepatia na faculdade de vocês, para saber o que se passou na cabeça do juiz, como ele lavrou a decisão, sem olhar os autos? Sem olhar os autos, isso é impossível. Ora, você tinha pessoa presa, precisava examinar os autos, mas vinha o juiz e dizia: o senhor não pode examinar os autos porque o exame dos autos compromete a eficácia das investigações. Auto lá. Acontece que a eficácia das investigações numa sociedade democrática, ela deve respeitar direitos e garantias assegurados ao cidadão.
E entre esses direitos e garantias está na Constituição o direito de ele ser assistido por um advogado. E ser assistido por um advogado no momento do flagrante não é algo decorativo ou afetivo, que você vai lá, abraça seu cliente, ó, fica aí, meu, calma aí, vai dar tudo certo no final. Não, não é isso que se espera do advogado. Até sim, o advogado, às vezes, como oncologista, tem esse importante papel de dar um conforto moral para o seu assistido. Mas o que se espera do advogado é que ele, tecnicamente, possa assistir o cidadão. Para isso, ele precisa olhar os autos. Saber se a autoridade que decretou a prisão é competente, saber se a decisão é fundamentada, saber se a decisão tem justa causa, só olhando os autos. E o advogado pedia, não conseguia, ia para o TRF, não conseguia, ia para o STJ, não conseguia. E só depois desse périplo, dessa verdadeira via crucis, ele conseguia então chegar ao Supremo Tribunal Federal e aí depois de um mês conseguia olhar, ou 15, 20 dias. Ora, a súmula vinculante número 14, representou um grande avanço porque tirou o advogado dessa via crucis. O juiz não deu hoje, você vai direto no Supremo Tribunal com uma reclamação e consegue ver os autos. Então nós criamos um mecanismo, nós dotamos a advocacia de um mecanismo que previne isso, que previne a truculência e a brutalidade daqueles que não nos deixam examinar os autos. Que outras coisas poderiam ser feitas? A inserção do advogado na Escola Superior da Magistratura. Magistrado, antes de judicar, tem que ouvir da ordem coisas que se esperam do juiz em termos de educação, em termos de receber, saber ouvir, dar atenção para o advogado. A OAB tem que ter um contato estreito com as diferentes corregedorias, a corregedoria do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, a Corregedoria do Tribunal de Justiça e a Corregedoria do Tribunal Regional Federal, para que conflitos sejam prevenidos. Não basta gritar em termos de respeito às prerrogativas. Sim, nós vamos gritar, nós vamos lutar. Eu, por onde tenho passado, encontro uma pessoa para a qual impetrei um habeas corpus como advogado. Isso é muito importante, isso é importantíssimo, mas o essencial está numa atuação que previna, que faça com que o advogado não seja mais espezinhado, que faça com que o advogado seja respeitado.